que os irmãos abrissem, por favor, comigo, lá no livro de Lucas, no capítulo 9. No capítulo 9, no versículo... No versículo 10. Versículo 10. Rose, minha linda Rose, já toda saudável, que o Senhor restaurou, coisa... Deus é maravilhoso, né? Restaurada. Não tem coronavírus que derrube o povo de Deus, né, gente? Não tem coronavírus que possa nos deter. Então. Opa, Camilinha, mãe de Pedroca. Fez a boca. Lucas 9, versículo 10. Eu vou fazer a leitura para os irmãos, e aqueles que puderem me acompanhar, amém. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então, ele os tomou e retiraram para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dei-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Estava ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Senhor, essa é a tua palavra. Senhor, que essa tua palavra hoje venha fazer um rebuliço na vida dos meus irmãos. Que a tua palavra venha fazer hoje algo de profundo nas nossas vidas. Eu te agradeço todo impedimento, toda incredulidade, todo desânimo, tudo aquilo que não condiz, Senhor, com o teu poder, com a tua glória, com a tua unção, com a tua santidade, seja removido agora das nossas mentes e das mentes de todos aqueles que estão para entrar, e todos os impedimentos que os irmãos entrem para estarem aqui conosco caiam por terra. Em nome de Jesus, eu te agradeço por todas as coisas, meu Deus, tu és um Deus maravilhoso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa palavra é uma palavra que nos ensina muito a viver. E eu queria que os irmãos não tirassem nunca essa palavra do coração. Eu quero lhes falar que antes de tudo isso acontecer, eu quero introduzir, porque os discípulos, eles estavam, Jesus tinha os convocado, convocou a todos ali, reunidos, e falou para os discípulos que eles estavam ali por um motivo, eles iam ser enviados. Então Jesus vai e Jesus dá poder àqueles discípulos, e eles começam então a ter o poder para libertar, eles têm o poder para curar as enfermidades, e eles também, Jesus Cristo começa a pregar, e toda essa unção de ensino também está na vida dos discípulos. Então, isso eles chamam esses discípulos para ficar mais ali adiante, numa região desértica, lá de Betsaida, provavelmente para orar, era um lugar deserto, só ficaria eles com os discípulos. Aí, de repente, a multidão descobriu onde Jesus estava, e essa multidão, então, seguiu a Jesus, chegando até essa reunião. Quando Jesus viu que todo o povo estava lá, aquela multidão estava lá, e a Bíblia fala cerca de 5.000 homens, mas aqui nos relatos, os judeus não contavam mulher no censo e em nada, só contavam os homens. Então, se nós fôssemos contar os homens, as mulheres idosas, as mulheres que vinham acompanhando seus maridos, as mulheres que vinham sozinhas, se faz mais ou menos um cálculo de que estavam ali mais ou menos cerca de 15.000 pessoas, com crianças, com adolescentes, com mulheres e com homens, não é? Então,
essa era a multidão que Jesus estava ali. Jesus realmente tinha um propósito de descansar ou de orar, de estar ali à parte com os seus discípulos nessa região desértica da Betsaida, mas quando ele viu a multidão, ele começou a ensinar. Ele começou a pregar a palavra do reino de Deus e ele começou também a suprir as necessidades daquelas pessoas, aqueles que estavam enfermos, aqueles que necessitavam de libertação, e enfim, começou a fazer a obra de Deus na vida daquelas pessoas. E aí o tempo passa, que imagine só, ministrar e pregar para tantas pessoas, né? Sem microfone, sem nada. E aquelas pessoas ali, todas ouvindo e sendo curadas, Jesus ministrando, e vai começar a anoitecer, né? A tarde vai chegando ao fim, e os discípulos procuram Jesus muito preocupados, falam, Jesus, peraí, deixa eu falar uma coisa para você, Jesus. Já está anoitecendo e nós precisamos encaminhar esse povo. Nós precisamos mandar esse povo ir para as regiões da vizinhança, porque aqui é muito deserto, não tem nada para comer, não tem lugar para se alojar. Algumas versões falam para eles se agasalharem. Aí eu penso que é buscar um lugar onde não tivesse frio. Nessa minha versão da NVI já é mais explicada. Ela fala pousar em algum lugar, né? Dormir em algum lugar, por causa mesmo do frio, com fome. E eles têm essa preocupação natural, que os discípulos estiverem com essa preocupação. Comenta com Jesus, Jesus despede-os, manda essa multidão ir logo para lá, para a vizinhança, comer alguma coisa, porque nós não podemos fazer nada, tá ficando tarde. Eu acho que eles estavam receando que o adiantado da hora e que isso, o frio ia piorar e também a fome. Aí Jesus Cristo ouve aquilo que os discípulos estão ali falando e você já ouviu a leitura que eu fiz, mas antes de eu continuar, eu quero perguntar uma coisa para vocês, meus queridos. O que você precisa? O que uma pessoa precisa? O que eu e você precisamos para começar um milagre nas nossas vidas? Para ter um milagre. O que eu preciso? O que você precisa? Talvez você tenha pensado aí, fé, né? Talvez você tenha respondido assim, eu preciso de fé, pastora. Mas eu quero te dizer que não. A primeira coisa que você precisa não é fé. Existe uma coisa que você precisa antes de ter fé. Você precisa de ter um motivo, você precisa ter um problema, você tem que ter uma dificuldade. Para que o milagre, por exemplo, da cura ocorra, é necessário que a pessoa esteja enferma. Eu sei que vocês estão me entendendo. E ali os discípulos falam um problema para Jesus. E é em cima desse problema que o milagre vai ser operado. É em cima desse problema que Jesus Cristo vai operar o milagre. Agora veja bem, ele pega o problema e o engraçado é que os discípulos já vêm dizendo assim, olha, senhor, despede logo, né? O problema tá ficando tarde, tá todo mundo com fome. O problema é esse. Mas aí eles já chegam com a solução deles, né? A solução que eles raciocinaram, aquilo que eles pensaram, aqueles que possivelmente conversaram entre si. E eles falam, Jesus, despede a multidão. Geralmente nós fazemos isso quando nós estamos diante de um problema e usamos o nosso bom senso, devemos usar, é importante. Nós usamos a nossa capacidade de raciocinar e também é importante. Muitas vezes nós simplesmente fazemos as coisas a partir daquilo que é mais óbvio, a partir daquilo que é mais claro, a partir daquilo que é mais sensato na hora. Mas Jesus Cristo toma uma atitude completamente diferente dos irmãos. Jesus Cristo olha para eles, eu vou buscar aqui na Bíblia para que a gente possa ver. Né? Eles olham para eles e dizem assim, olha, dei-lhes vocês o de comer. Dei a vocês o de comer. Interessante que como Jesus Cristo responsabiliza aqueles que seguem a ele, os discípulos dele, ele responsabiliza de supri-los, né? E eu fico pensando muitas vezes também no alimento espiritual. Nós temos a obrigação de levar o alimento. Nós, como conhecedores da palavra, cada um de vocês, à medida que conhece a Cristo, vai sendo encarregado de alimentar uns aos outros. Ele não passa para ninguém esse privilégio e essa obrigação cristã de alimentar, né? De levar o alimento. E ele fala, alimente vocês, meus discípulos, a multidão. Vá levar alimento para eles.
E aí eles mais uma vez entram naquela situação da lógica, tipo, como? Como é isso? Não estou entendendo. Como eu vou alimentar? Ah, já sei. Nós vamos então, ele está falando a gente pegar o dinheiro e sair comprando. Vai lá nos povoados vizinhos, manda o povo esperar. Ele começa a articular, mais uma vez, uma solução humana. Uma solução humana. E é isso que nós temos que nos libertar, porque se nós temos, eu sei que você trouxe aí sua necessidade, você trouxe aí o seu problema, você trouxe aí o seu sonho, você tem que entender que a forma como Deus vai operar para satisfazer essa sua necessidade, a forma como Deus vai operar para realizar o seu sonho, a forma como Deus vai fazer as coisas é do jeito dele. É do jeito dele. Então, seu milagre, você tem que estar atento e não fazer e não falar coisas que você ache que seria a resolução. E o que acontece? Acontece que Jesus olha para eles, eles falam isso, né? E Jesus nem responde, ele faz só assim, ó. Faça-nos sentar em grupos de 50. Gente, isso é de uma lição tão grande para as nossas vidas, porque Jesus Cristo, ele ordena que os discípulos organizem aquelas multidões de... Eu fiz um cálculo, né? A maioria das pessoas fazem um cálculo de 15 mil pessoas. Essas 15 mil pessoas, dividida por 50 grupos, dividida por 50, vai dar 300 grupos. Então, nós temos ali 300 grupos de pessoas sentadinhas. E esses 300 grupos de pessoas, dividida por 12 discípulos, cada discípulo iria levar 25 cestos visitando cada grupo. Então, seria 25 grupos para cada discípulo. E ali eles dariam conta dessa multidão. Vocês me entendem? Agora, isso é uma forma que Jesus Cristo organizou. As pessoas sentaram, né? Elas sentaram e elas, então, foram se preparando para receber o milagre. Jesus Cristo preparou, fez um preparo para o milagre. Até agora o pão ainda não tinha sido multiplicado. Até agora eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. As propostas dos discípulos de mandar embora sem comer nada. A outra proposta, será que deveríamos comprar algo? Ia mais adiante. E Jesus Cristo simplesmente diz, não, dá-lhes de comer, mande-os sentar. De 50 em 50. E ele organiza o milagre. Todos iriam receber, todos iriam estar sentados, todos iriam comer tranquilamente e os discípulos iriam fazer essa distribuição. Agora, peraí, ao contrário de tudo isso, vamos fazer de conta que Jesus não disse para se sentar. E de repente ele multiplicasse aqueles pães e os discípulos saíssem distribuindo. Irmãos, você já imaginou uma multidão faminta? Uma multidão com fome, cansada? Mesmo que a pessoa seja educada, não tem como. Vai esbarrando no outro, vai pegando, o baixinho ali já é mais machucado, as crianças no meio chorando e as pessoas cercando um homem, quer dizer, aquelas multidões cercando os homens, os 12 que estavam ali espalhados naquele ambiente, e todos tentando pegar aquele alimento, e na realidade alguns conseguiriam inclusive pegar bastante pão, né? Outros não conseguiriam pegar o pão suficiente. Poderia ocorrer inclusive um acidente, poderia ocorrer tudo isso, um acidente, mas eu não estou querendo falar com você de organização, eu não estou querendo falar disso, eu estou querendo falar com vocês do preparo para receber, para que eles recebessem o milagre, o preparo que Jesus Cristo fez para ocorrer o milagre. Eu quero levar isso para a sua vida. Eu quero que você leve isso para a sua vida. Não se trata de ser organizadinho, mas se trata de entender que antes mesmo do milagre acontecer, eu tenho que preparar as circunstâncias para que o milagre ocorra. Jesus Cristo prepara o milagre. Ele estava ali diante de uma multidão que tinha ouvido a palavra,
uma multidão que o seguiu, estavam interessados em ouvir a Deus. Eles estavam interessados em ouvir a Deus. E essa multidão que estava ali, elas também, aquelas horas que estiveram ali com Jesus, aquela multidão aprendeu. Ela ficou preparada para receber o milagre. O milagre não é de qualquer forma. O milagre é necessário que haja uma predisposição no meu coração e no seu coração para nós organizarmos o milagre a fim que Jesus Cristo faça o que ele sabe fazer de melhor. Eu não posso fazer o sobrenatural, mas eu posso buscar, colocar ordem. Uma vez eu tenho uma amiga, eu já contei até uma vez isso de uma vez, não sei se foi a vocês. É pastor de uma igreja muito grande e ele estava com uma dívida muito grande. Ele foi substituindo um outro pastor e aconteceu uma série de coisas. E eu sei que essa igreja estava com uma dívida alta por conta de reforma, enfim, por conta de uma administração. E esse pastor estava devendo muito e o outro foi encaminhado para outra congregação, não me lembro o caso, qual foi. E ele ficou tomando conta e um dia eu fui visitá-lo, nós estávamos ali conversando no gabinete dele e ele falou para minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, hoje Deus falou algo tremendo comigo, eu estava orando ao Senhor sobre a grande dívida, e era coisa grande mesmo, né? Naquela época era muito dinheiro, mais dinheiro ainda do que hoje, que está há cerca de uns 15 anos talvez. E acho que seria mais de 100 mil reais, né? Então, naquela época já era uma quantia, né, difícil. E ele foi orar, ele não sabia que devia muito, e o Senhor falou para ele, você sabe quanto você deve? Você está me pedindo para pagar as dívidas da igreja, mas você sabe quanto você deve, meu filho? Você sabe? E ele disse, não, Senhor, eu não sei. Aí ele foi, então vá, calcule seu débito e venha apresentar a mim. Ele estava preparando o milagre dele. Ele foi, pegou a contabilidade da igreja, ele reuniu todos os débitos, calculou e ele foi orar ao Senhor e ele apresentou o débito ao Senhor. E o Senhor proveu, pagou toda aquela dívida. Se ele continuasse insistindo, paga a minha dívida, e não tivesse organizado, ele não tivesse consciente do problema, se ele não tivesse consciente do que ele necessitava. Eu preciso, mas não sei de quanto. É disso que eu quero que hoje nós possamos entender. Também essa questão da gente estar buscando o milagre junto com Jesus, fazendo a parte humana, apresentando a ele os nossos problemas e buscando também confeccionar a resposta por fé. Porque Jesus mandou que os discípulos sentassem para comer por fé, que ele sabia que ainda não tinha pão ali. E quando você começar a organizar o seu milagre, como o meu amigo que pagou ali os débitos dele a partir do milagre que Deus proveu, mas ele precisou saber, tomar pé da situação, quanto eu devo. Eu tô cheio de dívida. Quanto você deve, irmã? Eu tenho que pagar minhas dívidas. Quais prazos que você tem? Quais são as dívidas prioritárias? Você pode fazer aqui com as suas dívidas, fazer uma organização de quanto você deve, quais dívidas são mais importantes, quais vencem primeiro, se você pode negociar prazo com alguém, o que você pode fazer com sua dívida, ver que tipos de gasto você pode cortar, juntar algum dinheiro para pagar ao menos uma, apresentar a Deus as suas dívidas de forma consciente, porque viver exige ter consciência, viver exige saber dos nossos problemas, viver exige ter consciência de tudo, mas olha interessante, eles sentam ali, aqueles 50 grupos, e eles são servidos. Agora olha quanta coisa, à medida que eu sento ali, o milagre sendo preparado, eu sento, eu não vou ficar empurrando, eu não vou ser empurrada, eu não vou comer em pé, o meu pão não vai ser amassado, eu não vou disputar com meu irmão, eu vou sentar e eu vou usufruir de comunhão. Aquelas 50 pessoas
eu iria ser ali servida, sentaria com eles, e enquanto eu estivesse partilhando aquele pão, nós estaríamos conversando, quiçá nos conhecendo, sentados perto da minha família, daquele que veio comigo, daqueles que vieram comigo. Iria com certeza acontecer isso. Os discípulos não seriam sobrecarregados, porque eles teriam uma ordem, eles chegariam, colocariam um cesto em cada grupo, ou 2 cestos, e ali as pessoas podiam tranquilamente se servir, porque houve um preparo. Ninguém sairia com fome, não haveria nenhum tipo de dano, não haveria nenhum tipo de prejuízo. Você entende, irmãos? Eles sairiam dali felizes, depois de ter ouvido a palavra, depois de ter recebido aqueles que eles precisavam anteriormente, que foi a cura, e saíam dali saciados com aquele pão, tranquilamente, unidos, se levantariam, e eles iriam até as suas casas, até fora daquela região desértica de Betsaida, conversando, tranquilos, sem nenhum problema, porque Jesus nos ensina a organizar o que eu quero. Eu quero organizar, eu quero levantar um quarto no fundo da minha casa. Eu quero levantar um quarto, né? O pessoal chama de puxadinho aqui na Bahia. Vamos levantar aqui um quarto. Quantos metros é o quarto? Você já sabe? Quantos blocos você vai precisar? Você já sabe? Você deixa levando, você deixa levando. Não é assim que Deus vai trabalhar. Pai, eu quero construir. O Senhor quer que eu construa? Estou te apresentando esse problema. O Senhor vai confirmar. Quando o Senhor confirmar, você vai falar para o Senhor: Senhor, eu quero construir esse quarto que eu preciso a mais na minha casa, e eu preciso de tantos blocos, e de tanto de cimento, de tanto de telha, de tanto de piso, de tanto de revestimento, de tanto disso, de tanto daquilo. E aí você vai começar a orar. Deus vai chegar primeiro com um bloco. Acontece alguma coisa, você recebe um dinheiro extra, Deus te abençoa, você vai com um bloco. Você está organizando o seu milagre. Quando você receber o bloco, você vai agradecer a Deus pelo bloco. E aí você vai começar a realizar aquilo. Mas era impossível, Senhor, eu não tinha nada. Eu só tinha um espaço vazio ali no meu quintal e eu desejava tanto um quarto para meu filho. Não tinha nada. E se você começa a pensar: eu não tenho nada, Senhor, me dê um quarto. Mas você não preparar o seu milagre? Preparar o milagre é ir de encontro a Ele, é tomar atitude. Sentem-se todos, porque o pão vai chegar. Entende? Faça. Siga uma direção, que o seu milagre vai chegar. Imagine que você gostaria de comprar uma casa de 100 mil reais, e você só tivesse 100. Você diz: pastora, maluquice isso. Imagina, uma casa de 100 reais para comprar uma de 100 mil. Peraí, eram 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 15 mil pessoas. E não aconteceu? O milagre estava organizado, o milagre estava sendo organizado o cenário para que o milagre ocorresse. O milagre estava sendo preparado. Quantos não entendem? E aí você fala: eu desejo, mas você não toma atitude de fé. Atitude mesmo. Quando Jesus falou senta, ele já sabia que o pão vinha. Então quando você sai em busca do seu milagre: pastora, eu queria tanto ter um carro. Você já pensou como é que você vai fazer para aprender a dirigir? Começou a olhar quais são as escolas, as autoescolas que têm um preço mais em conta, que dividem várias vezes? Já pensou nisso? Eu quero ser missionária nos Estados Unidos. Já começou a estudar inglês? Tem cursos de graças no inglês no YouTube. É preparar o milagre. É sair da zona do conforto de eu queria preparar o milagre com organização. Não é chegar com as respostas prontas. Eu não tenho como fazer meu quarto. Eu não tenho nunca 100 mil reais para comprar minha casa. Jamais eu vou poder comprar meu carro. Precisamos colocar aquilo que nós precisamos diante de Deus, organizando para Deus, para que Deus possa, passo a passo, orientar.
mande o povo sentar em grupo de 50. Olha só, Jesus foi muito claro quando ele disse isso, né? Façam-nos sentar em grupos de 50. Assim os discípulos fizeram. Depois que tudo estava preparadinho, depois que estava todo mundo assentado, tudo correto, sem estresse, as pessoas sentavam, se separem de 50 em 50. Tudo sentadinho, bonitinho. Aí o que é que Jesus faz? Ele pega, toma aqueles pães, ele olha para o céu. O socorro vem de quem? Do Senhor. Ele olha para Deus. Ele pega aquele pão. Pão, o que significa? Ó, esse pão não é nada. Eu sei que humanamente falando esse pão não é nada, mas se eu olhar para o céu, olha que a Bíblia diz, tomando 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu. Não é nada, mas eu vou olhar para o céu. Eu vou olhar para Deus. Eu vou mostrar a Deus. Eu vou trabalhar juntamente com Deus, com o meu milagre. E aqueles simples 5 pães, que talvez desse para alimentar um homem, talvez apenas, simplesmente serviu para alimentar uma multidão de 15 mil pessoas, contando as mulheres e crianças. Agora venha mais saber. O que eu acho ainda também interessante, que depois que eles comem, a Bíblia diz que sobrou 12 cestos. E eu quero te dar uma lei importante na sua vida. Não esqueça disso. É o desperdício. Não aceite desperdício na sua vida. O desperdício é companheiro do devorador. Todas as vezes que você desperdiça algo, você está perdendo. O devorador está te roubando algo. Acho tão interessante que os 12 cestos foram ali reservados como uma forma de não desperdiçá-los. Não é assim. O desperdício, ele trabalha contra a prosperidade. Ele trabalha contra a prosperidade. E eu vou dizer uma coisa, existe uma cultura, irmãos, existe uma cultura de desperdício tão grande em qualquer tipo de pessoas educadas, pessoas pobres, pessoas ricas. Existe uma cultura em nosso país muito grande de desperdício. Sabe? É um desperdício que não guarda nem para si, nem pensa para o outro. Eu vou gastar toda a água do mundo, né? E nós sabemos que nós vivemos numa crise de água. As pessoas começam a não ter. Eu lembro quando agora a coronavírus, algumas medicações foram indicadas. Existem pessoas que queriam essas medicações não para tentar combater o coronavírus, mas porque elas tinham necessidade dessas medicações. E não existia mais. Porque as pessoas saíram como loucas na farmácia comprando tudo. Sabe? Elas precisavam de 5, mas elas compravam de 10. Elas entraram no supermercado e começaram a comprar sem necessidade, com medo de que depois não tivesse o que comer, porque as pessoas iriam ficar em casa aprisionadas e as pessoas não têm consciência do que gasta e não têm consciência do desperdício. Precisamos ver essa questão do desperdício. Eu vejo situações tão difíceis de contemplar. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade tão grande de conseguir trazer o alimento, que hoje em dia é natural no Brasil, para sua casa, mas tem 12 cachorros. É complicado. Conseguir o alimento para si, para sua esposa, mas ainda para 12 cachorros. Você entende o que eu quero dizer? Acaba que isso daí é um fato que dificulta a prosperidade da pessoa. O desperdício também. É uma cultura que nós temos que nos libertar. A cultura do aprender a resguardar. Aquilo que não me serve pode servir ao outro, e aquilo que no momento não me serve pode me servir mais tarde, não com mesquinhez, não de forma avarenta, mas com consciência do desperdício. Eu vejo que muitas pessoas desperdiçam o que é seu, desperdiçam. Eu estou na empresa, o papel é da empresa, o papel físico, então eu vou desperdiçar todo, vou gastar tudo porque é da empresa. Mas Deus está olhando. E por princípio, você está atrapalhando a sua prosperidade. Nessa lição que se fala dos 12 cestos como sobra, fala-se também de desperdício. Cuidado com essa cultura de desperdício. Comece a pensar agora. Agora desperte. Se você tem
na sua casa, na sua forma de viver, na sua família. Se você tem esses hábitos, porque eu estou revendo os meus também, reveja os seus hábitos. Reveja os seus hábitos, porque isso impede o milagre, isso impede a prosperidade, isso impede. Sabe, irmãos, eu quero te pedir, eu quero te falar sobre isso. Quando Jesus Cristo fala aqui, ó, tomando 5 pães e os peixes, olhando para o céu, ele deu graças. Aqui está um princípio também. Você tem que agradecer o pouquinho que você tem. Você quer construir o quarto, mas agradeça a casa que você tem. Ah, mas eu quero algo, mas agradeça o que você já tem. Mas você sempre vai ter algo. Você sempre vai ter algo. Jamais os discípulos poderiam imaginar que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes depois viessem a se multiplicar e alimentar uma grande multidão de quase 15.000 pessoas. Eles não sabiam disso, mas eles tinham alguma coisa. E foi a partir do que eles tinham que Jesus multiplicou. Mesma coisa com a viúva do azeite. Eu não tenho nada, ela disse ao profeta, cheia de dívida. Aí ela, não tenho nada senão uma botija de azeite. Ela tinha sim uma botizinha de azeite vazia, mas tinha. O que é que você tem? Ah, eu não tenho nada. Você tem. Você tem algo de precioso, que no momento que você apresentar aquele pouco para Deus, ele olhando para os céus, ele vai dar graças. Jesus Cristo deu graça e você vai dar graças. E aquilo vai se multiplicar e se transformar no seu milagre. Olhe para tudo que você tem com gratidão e com zelo. Outra coisa que impede o milagre é a falta de zelo. Você tem uma blusa, cuide daquela blusa. Mancha a blusa, suja a blusa. Não tem cuidado com aquela blusa. Quando você precisar de uma outra blusa, você só vai ter uma blusa, porque a outra já não serve. Mas se você tiver zelo, você vai ter 2 blusas. Não sei se eu estou me fazendo entender, porque eu estou procurando uma forma tão simplista de levar para vocês princípios que compõem a prosperidade e princípios que compõem acerca da preparação do milagre. Como é que você vai pedir a Deus se você não destrói sua casa, né? Se você destrói o que você tem, se você desperdiça o que você tem? Você acha que Deus não contempla todas essas coisas? Contempla. Contempla, sabe? São valores e são princípios que ao longo das nossas vidas nós nem nos apercebemos, mas fazem toda a diferença. Faz toda a diferença. Faça o que você tem, guarde o que você tem, agradeça o que você tem, apresente a Deus o que você tem. E aí é um começo. E para o seu propósito você tem uma ideia, essa ideia desenvolvida, pensada, refletida, mostrada a Deus, apresentada a Deus, essa ideia pode te levar ao seu milagre. Pode te levar ao seu milagre. Deus pode lhe dar um rema. Minha filha, sente agora. Sente aí em grupos, porque eu vou distribuir o meu milagre. Ele vai ter uma orientação. Ele vai ter uma orientação. Eu não estou falando de organização física. Eu estou falando de você entender a necessidade de você entrar em um contexto que o seu milagre precisa e trabalhar pelo seu milagre. E esse próprio trabalhar seu pelo milagre já é uma demonstração da sua fé. É uma demonstração da sua fé. E depois ele partiu o pão, um outro princípio. Toda vez que eu parto alguma coisa, me parece que ela fica menor. O que eu vou partir me parece que vai ficar menor. Mas quando algumas coisas que você parte, que elas não ficam menores, elas se multiplicam. Era um pão, eu parti, eu fiquei com 2 pães. Dividi de forma sábia. Dividir, na realidade, quando você dá, você tem como resultado a multiplicação também. Não é você dar irresponsavelmente, você tem um marido, filho pequeno dentro de casa, tem um pouco de leite para seu filho, você vai dar o leite, vai dar para a vizinha, vai ficar sem nada. Não. Mas é o dividir correto. É o dividir para multiplicar. Essa cultura de guardar para si não traz a multiplicação.
Quantos me entendem verdadeiramente? Eu gostaria tanto que essa palavra alcançasse. Eu estou vivendo um milagre recentemente, depois eu vou dar o testemunho, ainda não é o tempo de eu fazê-lo. Mas esse milagre começou através de uma ideia que eu apresentei a Deus, de um comportamento que eu tive diante de Deus, de uma postura, e de uma certa forma eu comecei a perceber que quando eu me movimentei em função desse projeto, quando eu me movimentei em direção ao meu propósito, Deus abriu a primeira porta. Foi tremendo. E eu compartilhei ali com meu marido e nós resolvemos acreditar que aconteceria e começamos a pensar em possibilidades. Você entenda que você tem que ver as possibilidades, porque nosso Deus é um Deus que amplia nossas possibilidades. Você não pode simplesmente parar, cruzar os braços, eu sou filha de Deus, acabou, deixar por isso mesmo, sabe? Não adianta, não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. As coisas, eu quero aproveitar, parar um pouquinho para falar aos irmãos. Nós estamos aqui em Jacuípe, tem uma zoada aí próximo de uma casa, acho que eles estão dando uma festa. E eu acredito que possivelmente vocês devam até estar ouvindo uma música, e eu quero pedir desculpa sobre isso, viu, queridos? Infelizmente eu mudei de lugar, mas não foi o melhor que nós conseguimos fazer para evitar que esse som viesse nos importunar. Vocês ouvem daí? Essa zoada diferente desse som? Pois é, dito isso, irmãos, eu quero que vocês entendam que vocês precisam tomar posse da sua bênção através da atitude de se concentrar naquilo que você precisa, apresentando a Deus, sendo grato pelo que você tem, esperando de Deus, com a intenção de agir. Ah, mas eu vou construir minha casinha. Vai ali no fundo, mas não tem quanto é que tá o tijolo, vai saber quanto é que tá o tijolo. Comece a se movimentar. Comece a ir em busca com seus pensamentos, com as suas reflexões. Não apenas oração, porque a oração é básico, irmão. Falar de fé e oração aqui todo mundo já sabe. Lógico que vai ser tudo regado a oração. Lógico que vai ser tudo regado a fé. Isso daí não precisa. Não existe pães que se multipliquem sem fé. Não existe pedido que seja aceito sem oração. Mas eu estou falando do complemento, eu estou falando da atitude, eu estou falando do preparo do milagre. Eu vou preparar o meu milagre. Eu vou preparar o meu milagre. Eu vou fazer com que o meu milagre comece a partir do fato de eu apresentar o meu problema a Jesus. E eu começar a pensar com Jesus, como resolvê-lo. E o que eu puder fazer em prol disso, mesmo que seja uma atitude que você pense que não vai ser nada, o que adianta eu ir lá saber o preço dos blocos se eu não tenho dinheiro? Faça isso, as portas vão se abrir. Comece a pensar, comece a meditar a respeito, comece a ver as possibilidades, comece a analisar as circunstâncias, comece a acreditar que Deus vai agir, comece a crer que Ele está preparando o seu milagre. Ele está preparando, eu tenho plena certeza. Tem alguns outros milagres lá que Talita, por exemplo, ela chega ali, ela morreu e Jairo vem correndo atrás de Jesus. Jesus estava numa maratona curando e ele chega e adora o Senhor. Jairo era importante na sinagoga, era um homem, um judeu muito respeitado, e ele chega atrás de Jesus e ele diz que a filha dele está muito doente e Jesus Cristo iria até a casa dele e de repente chega aquela mulher do fluxo de sangue que passou 12 anos com aquele fluxo, interrompe, ele cura aquela mulher e Jairo continua esperando por Jesus e de repente chega alguém e fala, olha, não adianta importunar mais o mestre, porque a sua filha, Jairo, já faleceu. E aí Jesus fala, não, crê tão somente. Aí Jesus vai até a casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, ele entra, tem aquela multidão chorosa, aquele velório todo e a menina ali, estendida. E aí ele fala, não chore porque ela apenas dorme. Todo mundo começa a rir, começa a rir, começa a rir. O que Jesus fez? Começou a preparar o milagre. O milagre já nasceu no coração de Jairo, na atitude de Jairo. Mas o milagre continua.
que aconteceu, ele manda todo mundo sair. Ele não ia fazer o milagre junto de gente incrédula. Ele não fazia um milagre em qualquer lugar. Todos saíram. E ele fala para a menina, para que ela se levante. E ela ressuscita. Uma menininha de 12 anos, uma pré-adolescente. E ela diz que ela começa a andar. Ela começa a andar. Eu me lembro quando Eliseu quis ressuscitar o filho da sunamita, ficou sozinho no quarto com ela. Ali, ele começou a preparar o milagre. O corpo dele em cima do jovem, aquecendo aquele cadáver. Vários chatos proféticos que ele fez, até que por fim, o menino ressuscita. Um milagre sendo preparado. Ele tenta que o servo vá na frente com o cajado na mão, bota o meu cajado ali, tenta que ele vai salvar, não funciona. Não deu certo, mas ele continua na preparação do milagre. Ele fica sozinho. Tem coisas que é você e Deus. A mulher do azeite estava sozinha com a família dela. Eu estou na dívida, não tenho dinheiro, o que é que eu vou fazer? Você que é aqui, ó, o líder dos profetas, meu marido era aluno aqui, me ajuda. Vão levar os meus filhos como dívidas para serem escravos. Eu não tenho nada. Vem cá, minha filha. Você não tem certeza que você não tem nada? Peraí, eu tenho sim. Uma botija de azeite. Vai lá, pede emprestado à vizinhança. E daí, daquela pequena botija que não tinha nada, começou a escorrer todo o azeite. E encheu múltiplas vasilhas. Até que as vasilhas se acabaram, então se acabou o azeite. E a Bíblia diz, fecha a porta, você e teus filhos. Tem coisa que é coisa de família. Tem milagre que é de porta fechada. Tem milagre que é no seu quarto. Tem milagre que para Talita ressuscitar, tem que estava Jairo, a mulher e Jesus. Os discípulos com fé. O milagre tem o seu preparo. O milagre tem a sua forma. As pessoas querem viver o milagre, mas elas não entendem que as coisas do reino do Espírito são muito sensíveis. São muito sensíveis. Precisamos viver o nosso milagre. Precisamos viver o nosso milagre, a nossa fé, mas entendendo num contexto que eu possa, através de ouvir a Deus, através da minha sensibilidade espiritual, através da minha busca em direção ao que eu quero, através da minha fé em correr atrás do que eu quero, mesmo quando ainda não tenha a existência daquele milagre, eu vou agir como se já fosse. Eu vou àquela loja comprar os meus tijolos. Eu vou até aquela loja comprar os meus tijolos. Vou ver quanto é, eu não tenho dinheiro, vou ver quanto é. Só quero saber quanto é, o primeiro passo. Aí você vai botar lá no seu caderninho, preparando o seu milagre. Senhor, hoje é assim, 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 assim. Olha, Senhor, mas eu acho que ali na esquina tem um outro tijolinho que é mais barato. Eu vou aqui, vou ali, vou aqui. Descobri, tem um tijolo que tá tão barato, esses tijolos, inclusive o dono do que vende lá, os tijolos, ele diz que divide em 10 vezes. Sabe o que é mais? Eu aqui peguei aqui, ó, esse trabalhozinho extra, é o valor certinho. Ó, Senhor, aconteceu isso na minha vida, eu vou comprar esse tijolo. Tá dando, é tanto por mês, eu compro esse tijolo. E Deus começa a abrir as portas. Aí vai vir o cimento, aí vai vir as telhas, tudo vai acontecer. Porque simplesmente você deu um passo para, junto com Jesus, preparar o seu milagre. Eu estou falando isso porque eu fico muito compadecida, muito entristecida, frustrada, quando eu vejo aquele irmão, aquela irmã falar daquele sonho e não se mover. Falar daquele sonho, eu queria tanto, tanto na vida ser enfermeira. Eu não posso fazer enfermagem, pastora. Não, porque é tão caro enfermagem. Minha filha, você sabe que o governo tem determinados planos aí, se você faz é de graça. Tenta ir numa federal, vai estudar, tenta no estadual, vai estudar. Olha, tem uns lugares também aí que você pode fazer pelo próprio estado, que a ProUni E outra coisa, se você não conseguir pela ProUni, tem o FIES, depois de formado você paga. Entende? Começa a se movimentar. Começa a se movimentar que a bolsa vem. Começa a movimentar que o dinheiro chega.
Aí você vai estar velho, ó, minha vida era ser enfermeira, mas eu não pude, minha mãe na época não tinha dinheiro, meu pai. Pois é, eu não fui ser enfermeira. Vá atrás do seu milagre. Apresente a Deus o problema, espere a solução e obedeça, porque Ele está preparando o seu milagre. E isso não está longe de acontecer. Tem que arder no seu coração esse desejo de que esse milagre aconteça e que você venha ser participante da obra de Deus na sua vida. Porque a sua vida é sua. Não terceirize. Não terceirize para ninguém. Não terceirize os seus sonhos. Não tenha um discurso derrotista. Não tenha um discurso, não vai dar certo. Eu nasci assim. Eu não vou conseguir. Vá em frente, se levante. Faça alguma coisa. Tenha alguma atitude, deixe que Deus prepare o seu milagre, tudo na vida. E eu posso de pessoal, o que eu conquistamos, começamos sempre a partir de um milagre. Nada na minha vida foi por herança, nada nas nossas vidas foi de bom grado. Sempre tivemos em nossas vidas o desejo de conquistar e de fazermos. E o Senhor vê a responsabilidade que você tem para com sua própria vida. Hoje você não vai viver de qualquer jeito. Você vai viver tentando, levando para Deus os seus problemas e esperando resolvê-lo com atitudes. Com atitudes. Eu quero orar por você agora. Fecha seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai. Coloca no coração e na mente do teu povo as atitudes. Coloca na mente, ensina teu povo, Senhor, a trabalhar com a mente, com o coração, com as atitudes, meu Deus. Repreenda todo espírito de desânimo, Senhor, de incredulidade. Todo espírito, Senhor, que desfaz a obra que tu quer fazer no coração do teu povo, trazendo-lhes poder e autoridade para vencer na terra, para que os sonhos se realizem, Senhor, para que os problemas e as necessidades sejam supridas, meu Pai. Eu te agradeço por cada um que entrou nessa live, Senhor. Eu te agradeço por cada irmão, por cada vida. E assim como um dia, Pai, tu colocaste no meu coração esses princípios e eu tenho utilizado, eu quero que tu coloques esses princípios no coração do teu povo e que nós, a partir daí, possamos enxergar as coisas acontecerem, porque tu és o Deus que multiplica pães, tu és o Deus que multiplica peixe, tu és o Deus que faz milagres a partir daquilo que nós resolvemos fazer em nossas vidas com a tua permissão e graça, com fé e obediência, em nome de Jesus. Eu te agradeço, amém. Fica na paz do Senhor. Dona Augusta, um abraço, eu te vi você entrando aqui. Cíntia Madrugoso, minha querida, um beijo pra você. Te amo, viu, Dona Augusta? Você é minha fofa, te amo tanto, tanto. Vi Dona Rosa por aqui também, beijo pra ela. Deus abençoe a cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estaremos com fé em Deus, vivenciando. Olha, vejo aqui tem um monte de gente, tá vendo? Tem a Milena. Oi, Mia, a gente tinha cumprimentado a Milena. Oh, como é bom estar com vocês. Como é bom, Oliveira. Tudo bom, não é? Juliana, Renata. Paulo, não vi você não, meu fofo. Tão lindo, amo tanto, gente. Algumas pessoas da igreja conhecem irmão Paulo. Beijo, Paulo. Naná, minha linda. Eu sei que Deus operou hoje no seu coração. Pude ler alguns comentários. Naná, vá nessa sua semente de fé que ela vai prosperar, querida. Em nome de Jesus. Érica, Pablo, Cláudia, enfim. Minha cunhada, pastora Ites, como é bom ter você aqui. Te amo muito, viu? Muito, 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 Ites. Muito mesmo. Catiúcia, pastor Gilson, beijo, abraço. Andréia, Júnior, Isa. Se eu deixei de falar algum nome, Cantina. Não sei, é Cristina Mato Grosso, é isso? A letrinha aqui, escrito em letras estranhas, não tô conseguindo traduzir. Enfim, mas obrigada a todos, né? Obrigado mesmo. A Bi, minha colega de faculdade, Bi Souza, colega de faculdade. Beijo, Bi. Obrigada por estar aqui conosco, viu? Muita honra receber aqui você nessa noite, nessa live. E se esqueça, prepare você o seu milagre. Aprenda a preparar o seu milagre. O meu tá acontecendo. Cíntia, mandei beijo já. Jorge tá aqui, tá dizendo, Cíntia, já falei, já vi, Cíntia. Manuzinha, prepare você o seu milagre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o milagre resplandecer na sua vida. O Senhor tenha misericórdia de ti e o Senhor te dê a paz. Senhor, fique com todos. Amo estar com vocês.